E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei o horário que você vai estar assistindo esse vídeo. E hoje eu gostaria de compartilhar uma experiência que eu tive na semana passada, precisamente sexta-feira. Eu trabalho longe, trabalho em Vila Velha, né? Como eu já falei no vídeo anterior, eu trabalho em televisão e daqui onde eu moro, em Jacaraípe, na Serra Espírito Santo, até chegar em Vila Velha, né, que também no Espírito Santo também, na cidade de Vila Velha, demora aí umas de 1h30 a 2 horas de ônibus. Eu sempre tenho essa vontade de ir de carro, mas como a gente sabe, né, o preço do combustível está muito alto, não tem tido como a gente arcar com essa despesa. Mas às vezes eu me dá muita vontade de ir. E aconteceu um episódio na sexta-feira passada que eu precisava fazer um serviço, né, que tá um pouco atrasado na TV, um vídeo para um cliente, e eu tava com muita vontade de ir de carro naquele dia. Eu levei minha esposa até o serviço dela, que é caminho, né? Minha esposa e meus filhos. Minha esposa é professora, então levei ela, deixei ela lá, e dali eu iria seguir. Eu fui, parecia que eu estava brigando com o Espírito Santo de Deus. Depois eu fui entender que eu estava brigando com o Espírito Santo de Deus, porque do caminho meu apartamento até lá na escola onde minha esposa trabalha, eu fiquei aquela guerra interior. Eu vou de carro, mas eu vou gastar muito. E eu senti, a voz falava comigo: você vai gastar muito dinheiro, não precisa, não tem necessidade. Eu falava: não, mas se eu for de carro, eu vou chegar mais cedo e eu vou conseguir fazer aquele serviço, né? Mas vinha assim: não, mas você pode ir de carro até certo lugar e deixar o carro ali quietinho, pegar o ônibus. E eu fiquei naquela guerra. Chegando lá na escola, deixei meus filhos e minha esposa, eu percebi que começou a vazar água no meu carro. Eu falei assim: caramba, tá vazando muita água. Aí eu abri o capô, vi o reservatório de água, a rosca já está bem danificada, porque o carro passou por bastante aquecimento, então a rosca está bem danificada. Eu percebi nesse dia que a rosca estava meio danificada e não estava dando pressão na hora de fechar, e começou a esborrar água. Aí eu fui, olhei, completei a água, coloquei de novo, tá ok. E insisti: não, eu vou de carro, porque aí eu vou chegar bem cedo, hoje é sexta-feira, o trânsito é muito ruim, eu vou conseguir voltar mais rápido. Antes de pegar aquele trânsito daqueles na sexta-feira. Aqui em Vitória do Espírito Santo o trânsito é muito ruim na sexta-feira. Então, quando eu ia sair com o carro, veio outro carro de um pai de um aluno que ia deixar o filho na escola. Ele parou no meio da pista. E aqui tinha um carro de uma professora, o carro de um pai, e aqui tinha um carro estacionado. E eu fiquei ali esperando ele sair, e estava no meio da rua. Aí vinha subindo outro carro. Aí o que ele fez? Ele se afastou, né? Saiu do meio da rua, jogou para a lateral, e eu vim atrás para poder passar. Nisso ele começou a dar ré para manobrar. E eu, com a minha imprudência e também querendo, né, antes de querer passar para ir embora logo, por causa do horário, eu passei e não calculei o espaço corretamente. Então, dei uma pancada no retrovisor do carro da professora. E o meu retrovisor caiu, o espelho quebrou, trincou tudo, e o da professora quebrou o retrovisor mesmo. Naquele momento, Deus falou comigo: não é para você ir. E você está insistindo. O que mais eu tenho que fazer para te mostrar que não é para você ir de carro? Deixei o carro na casa da minha mãe, que é próximo também, é caminho, e entrei no ônibus e comecei a orar, comecei a buscar o Senhor e falei assim: Senhor, fala comigo. Me perdoa que eu queria vir de carro. Fala comigo. E Deus me deu um texto, Marcos capítulo 14, né? Jesus ele chama os discípulos ali
para orar, quando ele vai ao Getsemane. Ele está angustiado, sentindo o peso, né, do pecado da humanidade, já estava prestes para ser crucificado. E ele chama ali Pedro, Tiago, chama alguns discípulos para poder orar com ele. E eles falam: ficai aqui, vigiai, que eu vou orar. Né? Jesus ele se afastou um pouco para poder orar ao Pai. E quando ele volta, ele encontra os discípulos dormindo. Né? Encontra eles dormindo e fala assim: poxa, nenhuma hora vocês conseguem orar, vigiar, estarem atentos. E logo depois Jesus fala: orai e vigiai, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Na hora, Deus falou comigo, deu aquele tapa. São pequenos detalhes, queridos, que muitas vezes nós falhamos. Eu não estava atento, vigilante, em espírito naquele momento, em oração, para ouvir a voz de Deus. Deus estava falando para mim não ir de carro. Eu não sei, não faço ideia do que poderia acontecer se eu fosse de carro, 1h30 de carro, até o meu trabalho. E voltar também, né? Mais 1h30. Eu não sei o que poderia acontecer. Só o Senhor sabe. Mas naquele momento Deus estava falando para mim não ir. Com certeza, Deus estava me dando um livramento de algo. Só que eu não estava atento. Eu não estava atento naquele momento para ouvir a voz de Deus. Não estava vigilante. Não estava ouvindo. Eu estava sendo tentado pela minha carne em ir de carro, pelo conforto, pelo tempo que eu ia gastar. Mas eu não estava vigilante. Né? O espírito está pronto ali. Mas a carne, a gente é tentado, né? Pela nossa carne, pela vontade do nosso coração. E a gente não quer ceder muitas vezes. Então naquele momento eu estava obstinado a ir de carro. Mas Deus, com seu carinho, com seu amor, com a sua graça, Ele criou situações para que eu não fosse naquele dia. E graças a Deus eu entendi naquele momento também que não era para mim ir. Eu não sei o que poderia acontecer, mas Deus falou que não era para ir de carro. Mas Deus ali me protegeu de algo. Então a despesa não se compara, essa despesa do retrovisor não se compara talvez a despesa que eu teria se eu tivesse desobedecido à voz do Senhor. Então fique atento à voz de Deus. São uns pequenos detalhes. Esteja pronto, vigilante o tempo todo. Talvez ali aqueles discípulos poderiam receber algo de Deus naquele momento, ajudando a Jesus em oração. Parece que Jesus estava se preparando para ser crucificado. Ele estava ali em oração. Talvez os discípulos receberiam algo muito importante da parte de Deus, mas eles foram encontrados ali dormindo. Não durma. Vigie, ora. Amém? Nada se compara ao teu amor. Deixou sua glória habitou entre nós. Tudo foi tentado, levou sobre si as nossas dores. Foi moído por nossos pecados, teve sangue, nós fomos lavados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Por suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. Não há amor igual, Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel, maravilhoso amor. Se Jesus me salvou, és o sacrifício
recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício. Não há amor igual. Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel. Maravilhoso amor. Sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. És o sacrifício perfeito. És o sacrifício perfeito. Abençoe, Senhor, cada um desses, ó Pai, que estão assistindo, Senhor, esse vídeo. Dê graça e sabedoria, que possamos estar atentos, ouvindo a Tua voz. Nos abençoe, Senhor. Derrama, meu Pai, do Teu poder. Converte os corações e transforma as vidas. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas venham receber a palavra do Senhor. Amém.